então fazer essa pequena conferência em honra de São Miguel Arcanjo. O nosso propósito sendo amanhã a festa de São Miguel Arcanjo, né? Dia 29 de setembro, uma festa de primeira classe. Então, coloquei, se não me engano, São Miguel Arcanjo e o demônio. Não sei exatamente o que imaginaram. Em todo caso, nós vamos considerar, sobretudo, isso de que fala a oração a São Miguel Arcanjo, as insídias do demônio, né? Quando a gente consegue conhecer um pouco melhor as ciladas, né, as armadilhas do demônio, é bem mais fácil evitá-las na vida espiritual. Bem, São Miguel Arcanjo, ele é venerado principalmente, digamos assim, em três frontes, né? Em primeiro lugar, como príncipe da milícia celeste, né? Assim, São Miguel é honrado como aquele que pergunta, né, para o demônio, quis ut Deus, né? Quem é como Deus, e que expulsa então o demônio, precipitando no inferno. Depois, São Miguel é honrado também como patrono da igreja. São Miguel já era considerado pelos judeus o patrono, o padroeiro do povo eleito, né, dos judeus, e nós vemos alguns traços disso na própria Sagrada Escritura. E claro, então agora a sociedade sobrenatural, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a Igreja Católica, cessando então o judaísmo, né? Então, São Miguel se torna o padroeiro, o patrono da Igreja Universal, né? Claro, junto com São José também. Uma coisa não impede a outra. E, finalmente, São Miguel é venerado também nesses três principais frontes de que a gente falou, venerado também como aquele que auxilia as almas do purgatório, que as conduz ao céu, né? Então, em particular no ofertório da missa de Requiem, nós vemos São Miguel desempenhando essa função, né? Como padroeiro da igreja, nós vemos também São Miguel sendo invocado na liturgia, na Santa Missa, na oração da incensação no ofertório, né? Na missa cantada ou na missa solene. É curioso porque nessa oração de incensação, anteriormente, quem era mencionado era São Gabriel Arcanjo. Então, que era o arcanjo, o anjo que estava junto com São Zacarias, quando ele estava incensando o altar, né, para anunciar a vinda de São João Batista. Mas pouco a pouco, São Miguel, como padroeiro da igreja, foi tomando o lugar, e como aquele então que apresenta, né, também as nossas orações diante de Deus, a oração da igreja diante de Deus. Bem, essa festa de São Miguel Arcanjo que nós celebramos no dia 29 de setembro, ela faz alusão à dedicação, né, de uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo em Roma, na Via Salária, né? Mas no sentido hoje de dedicação, a gente fala dedicação de São Miguel Arcanjo, que é o título da festa, não é no sentido de dedicação de uma igreja, né, edifício, mas da igreja católica colocada sob o patrocínio de São Miguel Arcanjo, né? Então é nesse sentido que a gente deve entender. Bem, então nós vamos passar diretamente à ação do demônio, né? Que é então, entre aspas, o adversário de São Miguel
arcanjo, adversário, claro, de todos nós, da nossa alma, e o adversário de Deus, evidentemente, São Miguel Arcanjo. O demônio é nada diante de Deus, né? Não é um adversário em pé de igualdade, longe disso. O demônio só age na medida da permissão divina e nada além dessa permissão divina, não é? Bem, nós podemos enumerar 3 ações mais comuns do demônio, né? A primeira delas, a tentação, né? Então, o demônio vai ou mexendo com a nossa imaginação, com a nossa memória sensível, coisas que o demônio pode fazer, ou então se aproveitando também de coisas externas, né, do mundo em particular. Então, o demônio vai querendo nos levar ao pecado, né? Então, a tentação é a primeira ação do demônio, na verdade, é a grande ação do demônio, né? E aquela ação do demônio que mais obtém resultados, é a mais eficaz, né? Deixa eu só anotar uma coisa aqui para não esquecer. Então, a tentação, essa é a primeira ação do demônio. Em seguida, nós temos a obsessão. Nós não vamos falar em detalhes sobre obsessão nem possessão. O que me interessa mais são as ações sutis do demônio na vida espiritual que podem nos enganar muito facilmente, né? Colocando muita coisa a perder, né? Bem, a obsessão existe sempre que o demônio atormenta uma pessoa de uma maneira tão forte, sensível e inequívoca que não deixa lugar à dúvida sobre a sua presença e ação. Essa obsessão pode ser interna, né? E essa obsessão interna, quer dizer, realmente nas faculdades internas, né, do homem, na memória, na imaginação, né, ela vai se distinguir da mera tentação pela sua violência, pela sua insistência, né. Então, quando é uma coisa violenta e que dura muito tempo, né, então, nós podemos estar, muito provavelmente, diante de uma obsessão. Pode ser uma obsessão também externa, né? Em que o demônio se manifesta de modo que é perceptível por algum dos sentidos, né? Pela visão, aparições diabólicas, pelo ouvido, né? Com ruídos espantosos, olfato, no paladar, no tato, etc. Bem, e finalmente, o terceiro modo, a possessão diabólica, né? Em que o demônio invade o corpo, né, de uma pessoa, de um ser humano, move seus órgãos, seus membros, como ele quer, como se se tratasse do seu próprio corpo, né? Claro, a alma da pessoa continua lá, ela não morre. E então o demônio se introduz e fica no interior do corpo, né, de sua vítima, e opera com o corpo dela, fala e trata como propriedade sua, não é? Bem, por que eu possa parecer, a possessão não é necessariamente culpa da pessoa possuída, em geral é, né? Mas não necessariamente. Bem, e não quer dizer que a pessoa consinta com aquilo que o demônio está fazendo, né? Tampouco. Então, é preciso ter essas ideias claras, né? Bem, antes de passar essas pequenas ciladas do demônio, então eu queria falar brevemente, rapidamente, dos sinais do Espírito de Deus e depois dos sinais do Espírito do demônio, né?
Quer dizer, o que a gente entende aqui por espírito, né? Então, aquilo que move a nossa alma. Então, são critérios para a gente distinguir o que está nos movendo a fazer tal coisa, a nos inclinar a isso. Deus, demônio ou o mundo, né? Claro que aqui quando a gente fala Deus, bom, também os anjos, né? Nosso anjo da guarda, São Miguel, arcanjo, né? Bom, então o primeiro espírito que a gente vai considerar, então o espírito de Deus, né? Com relação à inteligência, é um espírito de verdade, né? Um espírito de veracidade. Então, Deus sempre vai inspirar coisas verdadeiras, né? Sempre conforme a doutrina católica. Se alguma coisa está contrária à doutrina católica, evidentemente, não é o Espírito de Deus que move essa pessoa, né? Ainda que pareça fazer milagres, certo? Depois, o Espírito de Deus não inspira jamais coisas inúteis, impertinentes, frívolas. Quando é o Espírito de Deus que move, é sempre para coisas relevantes, né? Frutuosas. Ainda que seja uma boa distração, né? Em um momento devido para isso, moderadamente, etc. Né? Mas a boa distração não é inútil, certo? Justamente. Bem, o Espírito de Deus traz consigo luz, né? Mesmo nas provas mais tenebrosas, mais difíceis. É um Espírito que impulsiona as almas a operar com perfeição, né? O Espírito de Deus é também um espírito de docilidade. A alma reconhece a sua ignorância, né, com humildade, aceita as instruções, os conselhos dos superiores. Claro, né, desde que não vão contra a fé, evidente, ou a moral. E esta obediência, essa docilidade, né, essa submissão legítima, é um dos mais claros sinais do Espírito de Deus. Claro, porque é o contrário do demônio, que é orgulhoso, né, soberbo. Sobretudo se essa humildade, se essa docilidade se encontra em uma alma culta e bem instruída, né, em outros aspectos. O Espírito de Deus é também um espírito de discrição, né? O Espírito de Deus faz a alma discreta, prudente, ponderada em suas ações. Não há precipitação, não há exageros. Tudo é equilibrado, edificante, com suavidade e sério. Contra extravagâncias, né? Bom, nós vamos ver também quando tratar do espírito do demônio. Bom, ligado a essa docilidade, pensamentos humildes, né? Reconhecimento do próprio nada diante de Deus, né? Atribuindo as qualidades que tem a Deus. Também a humildade na comparação com o próximo. Então, tudo isso com relação à inteligência, né? Com relação à vontade, o Espírito de Deus é um espírito de paz, né? Que coloca ordem e tranquilidade nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né?
um espírito de confiança em Deus. Uma grande confiança em Deus. O Espírito de Deus nos move a uma grande confiança nele. Então, evidentemente, se a gente começa a ter hesitações com relação a Deus, o espírito do demônio, né? E nos leva a uma boa desconfiança de nós mesmos, né? Não é aquela desconfiança que nos impede de agir, né? Eu não consigo fazer nada, não sirvo para nada, etc. Uma boa desconfiança, tenho que tomar cuidado, tenho que vigiar, tenho que rezar, tenho que fazer penitência para não cair no pecado, conheço as minhas fraquezas, tenho que tomar tais medidas, etc. Bem, também a vontade é dócil, né? E fácil em dobrar-se e em ceder. Diante de Deus, em primeiro lugar, mas também diante de Deus, em primeiro lugar, mas também diante dos superiores, né? Naqueles que ocupam o lugar de Deus. Que leva também a alma a abrir-se aos seus legítimos superiores naquilo que deve fazê-lo, né? Ainda na vontade, o Espírito de Deus move, né, uma reta intenção no agir. A alma vai buscando em todas as coisas a glória de Deus, em primeiro lugar. Vai buscando com perfeito cumprimento da vontade divina. Ainda na vontade, a paciência nas dores da alma e do corpo. Então, nas enfermidades, nas perseguições, nas calúnias, no desprezo, na perda dos bens materiais, na perda de parentes e amigos e outras coisas, né? Então não é assim, não estou nem aí para nada, né? É realmente uma paciência sobrenatural, por motivo sobrenatural, por amor a Deus. Negação de si mesmo e mortificação das inclinações internas, né? Então, o Espírito de Deus leva a essa negação de si mesmo. E a mortificação das inclinações internas, a própria vontade, né? Quando é bom. Claro, né? Aquilo que diz Nosso Senhor, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em seguida, sinceridade e simplicidade na conduta. Você é movido pelo Espírito de Deus, tem muita simplicidade e sinceridade na sua conduta. O Espírito de Deus nos move também a liberdade de espírito. Bom, nós vamos passando aqui muito rápido, né? Claro. Um dia a gente pode voltar com mais calma. Leva também a uma grande liberdade de espírito, no sentido de que não estamos apegados a nada, né? O que nos dá uma grande liberdade para servir a Deus em qualquer circunstância. Essa é a liberdade de espírito, né? Fazer o que quer, né? Sem apego a nada, nem sequer às consolações ou não, né? Nem sequer às cruzes também. Às vezes as pessoas são apegadas às cruzes, né? A pessoa está passando por uma situação difícil qualquer, ela reza para que Deus dê uma solução, aí Deus dá a solução, aí ela fica, agora não tenho mais cruz. Não tem sentido nenhum. Então, espera a próxima cruz que Deus vai dar, com certeza. Bom, ainda grande desejo de imitar a Cristo em tudo, né? E uma caridade mansa, benigna, desinteressada. Então, como descreve São Paulo Apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, página, capítulo 13.
Então, aí rapidamente o espírito divino. Aí nós passamos ao espírito do demônio, o espírito diabólico, que evidentemente é tudo o contrário disso. Com relação à inteligência. Espírito de falsidade, né? A mentira, às vezes envolta, né? Envolta por outras verdades, para ser mais facilmente aceita, né? O espírito do demônio é o espírito de falsidade. O espírito do demônio sugere também coisas inúteis, curiosas, impertinentes, para fazer perder tempo, né? Distraindo e afastando da devoção sólida e frutuosa. Nós temos falado, né, alguns desses últimos sermões, né, essas coisas que distraem, apartam da devoção sólida e frutuosa, né, conversas inúteis o tempo inteiro sobre as últimas curiosidades, etc. O espírito do demônio é um espírito de trevas, de angústias, de inquietações. A perturbação nunca vem de Deus. Ou é uma luz que vai somente na imaginação ou na parte sensível e nunca na inteligência. Então, espírito de trevas, de angústia, de inquietações. O espírito demônio é também um espírito obstinado, pertinaz, nunca dá o braço a torcer. Ou quase nunca. A gente fala nunca, aí a pessoa deu o braço a torcer uma vez, acha que... Indiscrições contínuas, né? Extravagâncias, excesso de penitência, que leva ao orgulho ou prejudica a própria saúde. Também coisas indevidas em razão do tempo. Sugere alegrias na sexta-feira da paixão, tristeza no dia do Natal. Sugere grandes expansões piedosas em público, nunca em privado. A pessoa está no quarto sozinha, ela nunca quer ficar com os braços em cruz, prostrada por terra. Aí chega na igreja e tem que tirar o sapato, beijar o chão. Bem, enfim, tudo que vai contra os deveres também do próprio Estado vem do demônio, né? Ou da própria imaginação. Jamais de Deus. Tudo que vai contra os próprios deveres do Estado não vem de Deus. Um espírito de soberba, né? De preferência sobre os outros, de vaidade, querer ser reconhecido, estimado, lembrado, etc. Bom, acerca da vontade. O espírito do demônio, retomando o que a gente já falou um pouco, o espírito de inquietação, de perturbação, de alvoroço. Um espírito de falsa humildade, às vezes nas palavras, mas não nas obras, né, no pensamento, realmente. O espírito do demônio também, sim, não é que precisa ter tudo ao mesmo tempo, está claro isso aqui, pode ser uma coisa ou outra, né, de cada vez. O espírito do demônio também leva ao desespero, à desconfiança, ou ao contrário, à presunção, né? Então, não consigo me salvar, é impossível, então vou me salvar de qualquer jeito.
É um espírito de desobediência. Deixando de abrir-se com quem deve. Não. Sobretudo no campo espiritual. Não? Um diretor espiritual, por exemplo. Então, espírito de desobediência, obstinado em não abrir a alma quando deve, que deixa as coisas obrigatórias e faz aquelas que são por capricho, deixa as penitências obrigatórias e faz aquelas que agradam. Então, deixa de fazer a penitência da sexta-feira e faz jejum todos os outros dias da semana. Rebelião das paixões por motivos fúteis, causas desproporcionais. Então, a pessoa se deixa levar intensamente pela paixão sem uma causa proporcional. Bom, hipocrisia, né? Duplicidade. O demônio é o pai da mentira. É também o espírito de apego aos bens desse mundo, ou às consolações espirituais, buscando sempre a si mesmo. É um espírito também de falsa caridade, zelo amargo, indiscreto, que perturba a paz. Aqueles que veem a palha, né, no olho alheio, mas não vê a trave no próprio olho. Bom, o espírito mundano, muito rapidamente, aquele que inclina sempre à própria comodidade, né? É um espírito amigo do prazer. Tem um horror instintivo ao sofrimento, qualquer que seja ele. Se inclina sempre às coisas que correspondem ao seu temperamento. Não quer ouvir falar de humilhações, de desprezo de si mesmo, de renúncia, de mortificação. Julga inaptos e não compreensivos todos aqueles que se opõem aos seus caprichos. Ninguém me entende. Busca uma alegria superficial, o sucesso, as honras, os aplausos. Quer ser protagonista de tudo aquilo que possa causar admiração. Bom, às vezes nem sempre é fácil, né, distinguir o que vem do espírito diabólico e o que vem do espírito mundano. O que importa, sobretudo, é distinguir que não vem do espírito de Deus. Né? Bem, eu queria então considerar rapidamente também algumas dessas ciladas, né, do demônio na nossa vida espiritual, um pouco numa ordem aleatória. Peço desculpas, né? Bem, o demônio nos quer fazer querer progredir muito rápido na vida espiritual. Então, a gente descobrir que é assim, que tem que querer ser santo, etc. E a gente quer ser santo da noite para o dia, né? Em uma semana, em um mês, em um ano. Isso daí não vem do Espírito de Deus, né? A gente tem que desejar ardentemente ser santo, corresponder às graças divinas, fazendo todo o esforço de nossa parte. Mas querer se tornar santo da noite para o dia vai contra a ordem divina, né? Vai contra o modo de agir divino. E querendo progredir muito rápido, a gente não consegue e, evidentemente, desanima e desiste.
Às vezes desiste de tudo, não consigo mesmo, então vou fazer qualquer coisa, então vou viver de modo medíocre, né? Então, o espírito do demônio nos faz querer progredir muito rápido na vida espiritual. O espírito do demônio nos faz tomar nossos desejos como fatos já realizados. Quero converter muitas almas, quero sofrer muito. E a gente sai disso, né, dessa meditação, desse pensamento, desse desejo, achando que de fato a gente já converteu muita gente, que a gente já sofreu muito por Deus. E é uma grande ilusão, né? A gente, claro, deve desejar essas coisas boas, né? E em última instância fazer a vontade de Deus, né? Não ficar desejando coisas grandes. Mas não tomar isso como algo já realizado. O desejo justamente é uma coisa que ainda não foi alcançada, né? O desejo é de uma coisa que ainda não foi alcançada. Então muitas vezes a gente se ilude, né? Nós fizemos uma meditação sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Nossa, realmente já sou santo, hein? Não. Então a gente se ilude muitas vezes com isso, né? Bom, o espírito do demônio nos dirige também a familiaridades indevidas com outros, né? Muitas vezes começando com bons propósitos. De uma amizade santa, de falar da vida dos santos, etc. E aí, pouco a pouco vai se tornando uma amizade sensível, né? Com um apego desordenado que prejudica a vida espiritual. Então, ficar atento com relação a isso, né? Sobretudo se se trata do sexo oposto. O espírito do demônio nos faz também irritados diante de nossas faltas. Então, como a gente falou, a perturbação, a irritação, ou a agitação não vem do Espírito Divino, mesmo diante das nossas faltas, né? São Francisco de Sales insiste muito nisso, né? Aquele livro que vale a pena ler bastante, Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do Tissot, também baseado em São Francisco de Sales, quer dizer, baseado inteiramente em São Francisco de Sales, deixa isso muito claro. Não adianta a gente se irritar, se encolerizar, né? Ficar perturbado, agitado com as nossas faltas. Isso aí só aumenta a vitória do demônio, né? E as más consequências do pecado. Muitas vezes em geral isso vem do orgulho, né? Como é que eu ainda sou capaz de pecar? Você é capaz de qualquer coisa, né? Se não for fiel à graça. Nós somos capazes de qualquer coisa se não formos fiéis às graças. Então não, diante mesmo da nossa falta, e por mais grave que seja, manter a serenidade, a confiança em Deus, fazer um ato de arrependimento profundo, corrigir-se, ver o que é preciso fazer para corrigir-se e seguir, né? Bem, o espírito do demônio nos leva a uma grande tensão na vida espiritual, é o que a gente pode chamar de uma alma angustiada, né? Vai criando uma tensão tão grande que uma hora arrebenta, né, a nossa alma, a gente não aguenta mais. Então, muitas vezes a gente vê as almas que vão se esforçando e não avançam. Às vezes porque, mais uma vez, algum tipo de orgulho que faz a alma apoiar-se mais em si mesma do que em Deus. E fazer um esforço mais pessoal do que em Deus. Não consigo fazer isso, não consigo. Está se apoiando muito em si mesmo. E às vezes também, está procurando ajuda, né? Mas Deus permite a queda para favorecer a humildade, para favorecer a confiança nele, para favorecer a oração, a perseverança. Mas a alma vai se angustiando, né? Até um ponto que não aguenta mais. O espírito do demônio nos leva à falsa humildade, né? Que pode ser de dois tipos, ou porque é meramente exterior, ou porque é uma humildade que nos
deprime espiritualmente, né? Que nos torna incapazes de fazer qualquer outro coisa. Eu não sou capaz de rezar, não sou capaz disso, não sou capaz daquilo, não sirvo para nada, né? Que é uma coisa também completamente fora da realidade, né? Então nos leva a essa falsa humildade autodestrutiva. Nos faz ser melindrosos, né, ou complicados. Como a gente viu, o Espírito de Deus é simples, né, sincero. O Espírito do demônio não, cheio de complicação, vai procurando ver cada dobrinha, né? Se tem um problema, se não tem, o que a pessoa está fazendo, isso aqui foi contra mim, isso aqui foi não sei o quê, etc. Não, precisa muita simplicidade na vida, né? Não complicar as coisas, nem dar mais peso do que efetivamente elas têm, né? E justamente o espírito do demônio nos faz aumentar muito as dificuldades. Ao contrário, nos faz pensar que tudo é fácil, né? A gente não faz esforço nenhum, termina não fazendo também. Então, nos faz aumentar muito as dificuldades, né? Ou achar que é muito fácil. Nos faz pensar que para nós é impossível ser santo, o desespero, né, de que a gente já falou. Não, nosso Senhor chama a cada um, então para todos é possível. Perfeitamente possível. Mas não vai ser de uma hora para outra, do dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para outro. É durante a nossa vida inteira, né, que nós devemos tender à perfeição. Nos faz colocar a santidade onde ela não está, no número de orações, no número de penitências, nas obras exteriores, né, na atividade. Não, lembrar-se, a santidade está na conformidade com a vontade de Deus. Então, nos faz colocar a santidade onde não está, ou então nos liberando dos nossos deveres de Estado. Eu tenho uma vocação carmelita frustrada, agora já não posso mais, não vou cuidar dos meus 10 filhos, porque eu tenho que me dedicar 4 horas à meditação diária, né? Não vai ser santa, essa pessoa aí vai para o inferno. Então não, santidade está na conformidade com a vontade de Deus, né? Bem, o espírito do demônio nos faz também pensar que as distrações nas orações nos devem fazer desistir. Estou muito distraído nas orações, não adianta rezar, vou parar. Não. São distrações voluntárias. Bom, qualquer distração a gente vai lutar contra. E vai continuar lutando, por mais que durem essas distrações, por mais que sejam intensas. Por mais que durem uma semana, um mês, 1 ano, 2, 3. Lutando contra a distração, a gente tem o mesmo mérito na oração, talvez mais, né? O mesmo mérito que se tivesse rezando sem distração. Preciso entender isso. Então, as distrações não devem nos desencorajar. O espírito do demônio nos faz desejar coisas que estão além das nossas possibilidades atuais. Eu queria ir para a China, pregar o Evangelho. Então, coisas que estão fora das nossas possibilidades atuais. Estão nos iludindo, né? Eu queria ver no Carmelo, como era na época de Santa Teresa. Isso deprime as nossas forças para fazer o que a gente pode e deve aqui e agora, né? Fica pensando em coisas que não nos são possíveis, por um motivo ou outro, e aí não tem ânimo para fazer o que a gente deve e pode aqui e agora. Bem, algumas coisas se entrecortam, né? Nos fazem desejar coisas boas, mas que impedem nosso dever de Estado, né? Como eu falei, a oração. Existe até o demônio piedoso, né?
que é ficar rezando quando você deveria estar fazendo outra coisa. Por vontade de Deus, em virtude do seu estado de vida. Bom, nos faz desejar grandes coisas, mas nos fazendo esquecer as pequenas. Isso que entra naquilo que a gente falou, né? Tomar nossos desejos por ilusões, desejar coisas que estão além das nossas possibilidades atuais. Então a gente deseja grandes coisas, extraordinárias, né? Eu queria ser Marte, mas você não tem paciência no trânsito quando aí te fecha. A gente quer ser fiel nas grandes coisas sem ser fiel nas pequenas, né? Contradizendo aquilo que nosso Senhor nos ensina. O espírito do demônio nos faz também pensar que as tentações indicam maior ou menor santidade. Nossa, eu ainda tenho essa tentação, estou muito mal, hein? Tenho que desistir logo, não tem jeito. Não, tentação não quer dizer nada. Tentação é uma tentação, justamente é uma tentativa do demônio para levar ao pecado, né? Os grandes santos tiveram tentações muito baixas, né? E já avançados na vida espiritual. Alguns santos com tentações contra a castidade sem nunca ter caído contra a castidade. Então, não tomar a tentação como nível da nossa alma na vida espiritual. Às vezes já é uma estratégia isso, né? O demônio não quer nem que você caia, mas que você fique perturbado. Nossa, ainda tem essa tentação. Não é possível. Não quer dizer nada. Simplesmente resiste e vai em frente. Não? E vai adquirir, assim, maior virtude. Bom, o espírito demônio nos faz calar as coisas que deveríamos dizer em certas situações. A gente já mencionou isso, né? Tentações, dificuldades. Sobretudo, bom, numa orientação espiritual, numa direção espiritual, eventualmente em outras ocasiões também, né? O demônio nos faz ter coragem na hora de pecar e nos faz ter vergonha na hora de confessar, né? Então, na hora de pecar, não há muita vergonha, ou nos tira completamente a vergonha. Na hora de confessar, vem aquele peso da vergonha. De fato, né? É natural que haja um pouco essa vergonha, que já é uma pena pelo pecado também. Mas ficar atento a isso, né? O espírito do demônio nos faz pensar que ninguém é capaz de entender a nossa situação. Quer dizer, uma situação tão particular, tão extraordinária, de um lado ou de outro, né? Porque eu sou muito bom, porque eu sou tão ruim, que ninguém me entende. Isso aí não existe, né? Em geral, a pessoa que pensa isso é ela que não está entendendo nada. Ninguém me entende, ninguém me compreende, etc. Não. E aí a pessoa vai agindo sozinha, né? Da própria cabeça, sem conselho, sem orientação. O espírito do demônio nos faz pensar que somos escolhidos para algo grande, né? Vou resolver a crise da igreja. E, mais uma vez, em geral, acompanhado da infidelidade nas pequenas coisas, né? Bom, o espírito do demônio nos faz desejar coisas extraordinárias, como os dons carismáticos, por exemplo. Coisas que nos podem fazer conhecidos, estimados. Nos faz querer executar coisas chamativas, sobretudo na ordem da piedade, já falamos isso, nessas extravagâncias. Por isso, né, que é uma coisa boa a gente se acomodar, se conformar ao que se faz comumente, né? Numa igreja, numa capela. Aqui fica de joelho, aqui fica em pé no Sanctus, em outro lugar fica de joelho no Santos. Aí você vai para outro lugar, eu vou ficar em pé. Não, fica de joelho, não é uma coisa necessária, né? Então, se conformar, né?
ao que é simples, ao que é normal, sobretudo diante dos outros, no que diz respeito à piedade. O espírito do demônio nos faz pensar que os sofrimentos são um sinal de que estamos desagradando a Deus. Se eu estou agradando a Deus, Ele deveria me dar coisas boas, né? Prosperidade, saúde, paz, tranquilidade, alegria em todas as coisas, consolação espiritual. Se Deus não me está dando isso, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, não tenho mais o que fazer, eu vou desistir e a alma vai se deprimindo, né? Vai achando que Deus é injusto. Não compreende justamente que o sofrimento é o maior presente que Deus pode nos dar, né? Que Deus faz sofrer os seus amigos justamente para purificá-los, né? Para torná-los mais semelhantes a Ele, para que a gente possa se desapegar de todas as coisas, né? O espírito do demônio nos faz também abandonar um erro, mas para seguir outro. Tive muito nessa questão política, né? Combater o comunismo, mas aderindo ao liberalismo, né? Mas pode ser outras coisas também. O demônio pode fazer rezar o terço para que haja um erro contra a fé, por exemplo, em alguns locais de aparição, como Medjugorje. Nada impede, né? A lógica do demônio é contrária à de Deus, né? Deus permite males para que daí possam vir bens superiores, né? O demônio permite, entre aspas, bens para que daí possam vir males maiores, né? Então você está rezando o texto, mas você não tem mais a fé para o demônio, está ótimo. Você está combatendo o comunismo, caindo no liberalismo, está ótimo. Você está combatendo o comunismo à base de palavrões que vão gerar pecados contra a castidade, está ótimo para o demônio também. O demônio se preocupa se nós estamos no erro, né? Ou no pecado, qualquer que seja ele. Então, são algumas ciladas, né? Mais ou menos sutis do demônio, que a gente precisa ficar atento. Agora, é evidente que sozinho nos é impossível resistir a todas essas armadilhas no combate espiritual. O demônio é muito mais astuto do que nós. Então, nós precisamos justamente de uma ajuda divina, né? Diretamente de Deus, mas também por meio dos anjos, né? Do nosso anjo da guarda. É preciso rezar ao nosso anjo da guarda. Às vezes a gente tem a impressão que os adultos pensam que a oração do anjo da guarda, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda, é coisa de criança, né? Não é não. É para a vida inteira. E em particular rezar para São Miguel, né? Arcanjo. Então, o príncipe da milícia celeste, padroeiro da igreja, adversário primeiro do demônio, né? E é justamente, né, isso que a gente reza na oração a São Miguel Arcanjo, né? Para que ele nos defenda no combate contra as insídias, contra as armadilhas, as ciladas do demônio, que a gente, das quais a gente enumerou algumas, né? Lembrar sempre, é um combate espiritual. Nosso combate não é, em primeiro lugar, nem contra a carne, né? Mas contra as potestades, né? Contra os poderes das trevas, como diz São Paulo. É contra o demônio. Contra o demônio nós precisamos da ajuda divina e da graça, né? E nos apoiar muito na graça e nos meios, né? Que nos foram dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, os sacramentos e a mortificação em particular. Então, essa breve consideração na véspera da festa de São Miguel Arcanjo, do Espírito de Deus, do Espírito do demônio, do Espírito mundano e dessas ciladas em particular do demônio que nós devemos então evitar.